Sermões para Quaresma e Páscoa, São João Maria Vianney. Sexta-feira Santa. O pecado renova a paixão de Jesus Cristo. Os que pecam crucificam novamente Jesus Cristo dentro de si mesmos. Hebreus 6:6. Irmãos, é possível conceber um crime mais horrível que os dos judeus ao matarem o Filho de Deus, aquele que estavam esperando há 4.000 anos, que tinha sido a admiração dos profetas, a esperança dos patriarcas, o consolo dos justos, a alegria do céu, o tesouro da terra, a felicidade do universo? Poucos dias antes o tinham recebido triunfantemente ao entrar em Jerusalém, manifestando com isso claramente que o reconheciam como Salvador do mundo. Dizei-me, irmãos, é possível que, apesar de tudo isso, queiram matá-lo depois de o cobrirem com toda sorte de ultrajes? Então, que mal este divino Salvador lhes tinha causado? Ou melhor, que bem ele deixou de conceder-lhes, descendo para libertar-los da tirania do demônio, para reconciliá-los com seu Pai Celeste e para abrir-lhes as portas do céu que o pecado de Adão havia fechado? Oh, de que não é capaz o homem quando se deixa cegar por suas paixões. Pilatos permitiu que os judeus escolhessem entre libertar Jesus ou Barrabás, que era um grande criminoso. E eles libertaram o criminoso repleto de crimes e pediram a morte de Jesus, que era a própria inocência, e mais ainda, seu Redentor. Ó meu Deus, que escolha indigna! Estais admirados, irmãos, e tendes motivos para isso. Entretanto, se eu me atrevesse, vos diria que nós, sempre que pecamos, fazemos uma escolha semelhante. E para melhor fazer-vos sentir, vou agora mostrar o quão grande é o ultraje que fazemos a Jesus Cristo, preferindo o caminho aonde nossas inclinações nos conduzem ao caminho que leva a Deus. Sim, a malícia humana deu-nos meios para renovar os sofrimentos e a morte de Jesus Cristo, não apenas de uma forma tão cruel como os judeus, mas também de uma forma sacrílega e horrível. Enquanto viveu neste mundo, Jesus Cristo teve apenas uma vida a perder e foi crucificado em apenas um calvário. Mas, desde sua morte, o homem com seus pecados o fez encontrar tantas cruzes quanto são os corações que batem na terra. Para melhor convencer-vos disso, analisemos mais de perto. O que observamos na paixão de Jesus Cristo? Não é por acaso um Deus traído, abandonado até mesmo por seus discípulos, um Deus comparado a um criminoso infame, um Deus exposto ao furor dos soldados e tratado como um rei de escárnio? Não me negareis que tudo isso foi muito humilhante e cruel na morte do Salvador. No entanto, irmãos, não hesito em afirmar que o que acontece todos os dias entre os cristãos é ainda mais sensível a Jesus Cristo do que tudo quanto os judeus poderiam tê-lo feito sofrer. Primeiro, não ignoro que Jesus Cristo foi traído e abandonado por seus apóstolos. Também esta foi a chaga que feriu mais sensivelmente seu coração cheio de bondade. Mas vos direi também que, pela malícia do homem e do demônio, essa chaga tão dolorosa é renovada todos os dias por um grande número de maus cristãos. Se Jesus Cristo deixou-nos na Santa Missa a lembrança e o mérito de sua paixão, permitiu também que existissem homens que, apesar de serem cristãos e, portanto, seus discípulos, não hesitassem em traí-lo assim que surgisse a oportunidade. Não tem escrúpulos em renunciar ao batismo e negar sua fé, e isso apenas pelo medo de serem objetos de zombaria e desprezo por parte de alguns libertinos ou ignorantes. A essa classe pertencem 3/4 das pessoas de nossos dias, extremamente temerosas de mostrar suas convicções religiosas ao mundo. Pois bem, é como se abandonássemos nosso Deus todas as vezes que omitimos as orações da manhã ou da noite, sempre que faltamos à Santa Missa, às vésperas ou às outras celebrações que no templo se realizam. Também abandonamos a Deus quando deixamos de frequentar os sacramentos. Ah, Senhor, onde estão os que permanecem fiéis e vos seguem até o Calvário?
A hora de sua paixão, Jesus Cristo já previa quão poucos seriam os cristãos que iam segui-lo por toda parte. Quão poucos estariam dispostos a suportar toda sorte de tormentos e a própria morte, a separar-se dele. Dos discípulos, só sua Mãe Santíssima e São João tiveram coragem para acompanhá-lo até o Calvário. Enquanto Jesus Cristo cumulava seus discípulos de favores, eles estavam dispostos a sofrer. Assim agiram São Pedro e São Tomé. Mas chegado o momento da prova, todos fugiram, todos o abandonaram. É o retrato perfeito de muitíssimos cristãos que não deixam de formular propósitos muito bons, mas, a menor dificuldade, abandonam Deus. Não reconhecem sua existência nem sua providência. Uma pequena calúnia, a mais insignificante injustiça de que sejam vítimas, uma doença muito prolongada, o medo de perder a amizade de certa pessoa, da qual tenham recebido ou esperam receber algum favor, fazem-na esquecer a religião e seus preceitos. Deixam-na de lado e chegam até a irritar-se contra os que a observam fielmente. Levam tudo a mal e amaldiçoam as pessoas que consideram causadores do dano que sofrem. Meu Deus, quantos desertores! Quão raros são os cristãos que, como a Santíssima Virgem, estejam dispostos a seguir-vos até o Calvário. Vós me perguntareis então, como reconheceremos se seguimos Jesus Cristo verdadeiramente? Nada mais fácil, meus irmãos, quando observais fielmente os mandamentos. Recebemos a ordem de nos encomendarmos a Deus pela manhã e à noite, com muito respeito. Pois bem, vós o fazeis de joelhos antes de começardes a trabalhar, com o desejo de agradar a Deus e salvar vossas almas? Ou, ao contrário, vós o praticais apenas por hábito, por rotina, sem pensar em Deus, sem prestar atenção ao fato de que correis o risco de perder-vos e, portanto, sois muito necessitados da graça divina para evitar vossa condenação? Os preceitos da lei de Deus vos proíbem de trabalhar nos dias de festa. Então, vede se o tendes observado fielmente, se tendes empregado o santo domingo, dedicando-vos à oração, a confessar vossos pecados, para evitar que a morte vos surpreenda em um estado que vos levará ao inferno. Examinai a maneira como assistis à Santa Missa e vede se tendes estado sempre bem impregnados da grandeza daquele ato, se haveis considerado que o próprio Jesus Cristo, como homem e como Deus, quem está, de fato, presente no altar. Estais ali com as mesmas disposições que a Santíssima Virgem estava no Calvário, tendo em vista a presença do próprio Deus e a consumação de tal sacrifício? Testemunhastes a Deus a dor que sentíeis por ofendê-lo e lhe dissestes que, com o auxílio de sua graça, para o futuro preferiríeis a morte ao pecado? Fizeste sempre quanto estava a vosso alcance para merecer os favores que aprouve a Deus conceder-vos? Vós lhe pedistes a graça de saber aproveitar os sermãos que tendes a sorte de ouvir e cujo intuito não é outro senão instruir-vos acerca de vossos deveres para com Deus e com o próximo? Os mandamentos vos proíbem jurar em vão. Observai que palavras saem de vossas bocas, consagradas a Deus pelo batismo. Examinai se já haveis jurado falsamente pelo santo nome de Deus, se já dissestes palavras más e etc. Nosso Senhor, em um de seus preceitos, vos ordena amar e reverenciar os pais, etc, etc. Dizeis que sois filhos da Igreja, vede se cumpris o que ela vos ordena. Sim, meus irmãos, se somos fiéis a Deus como a Santíssima Virgem, não temeremos nem ao mundo nem ao demônio. Estaremos prontos a sacrificar tudo, até nossas vidas. Aqui está um exemplo disso. A história conta que, depois da morte de São Sisto, todos os bens da Igreja foram confiados a São Lourenço. O imperador Valeriano chamou o santo e ordenou-lhe que entregasse todos aqueles tesouros. São Lourenço, impassível, pediu ao soberano um período de 3 dias. Durante esse tempo, reuniu quantos cegos, coxos e todo tipo de pobres e doentes foi possível, seres cheios de miséria e cobertos de chagas.
Passados os 3 dias, São Lourenço apresentou-os ao imperador, dizendo-lhe que ali estava todo o tesouro da igreja. Valeriano, surpreso e espantado, ao encontrar-se na presença daquela multidão, que parecia reunir em si todas as misérias da terra, enfureceu-se e, dirigindo-se a seus soldados, ordenou-lhes que prendessem Lourenço e o agrilhoassem em ferros e correntes, reservando a si o prazer de fazê-lo morrer lento e cruelmente. De fato, fez com que o açoitassem com varas, que lhe rasgassem a pele e que experimentasse toda sorte de tormentos. Mas o santo regozijava-se com tais torturas. Vendo isso, Valeriano, fora de si, mandou preparar uma cama de ferro, sobre a qual ordenou que Lourenço fosse estendido. Logo mandou que se acendesse debaixo dela um fogo suave, a fim de assá-lo devagar, para que sua morte fosse mais lenta e cruel. Quando o fogo já tinha consumido uma parte de seu corpo, São Lourenço, zombando sempre dos tormentos, voltou-se para o imperador e, com o semblante risonho e radiante, disse-lhe: Não vês que minha carne já está bastante assada de um lado? Vira-me então do outro, para que seja igualmente gloriosa no céu. Por ordem do tirano, os algozes viraram então mártir. Passado algum tempo, São Lourenço disse ao imperador: Minha carne está bastante assada, já pode comer dela. Não reconheceis aqui, meus irmãos, um cristão que, imitando a Virgem Santíssima e Santa Madalena, sabe seguir seu Deus até o Calvário? Ó irmãos, que será de nós quando nosso Senhor nos comparar com aqueles santos que preferiram sofrer toda sorte de tormentos a trair sua religião e sua consciência? Segundo, mas não nos contentamos em abandonar Jesus Cristo como os apóstolos, que depois de ter recebido inúmeros favores, e quando o Mestre estava mais necessitado de consolo, fugiram. Ai, quantos são os que ousam dar preferência a Barrabás, isto é, preferem seguir o mundo e suas paixões a Jesus Cristo com a cruz às costas. Quantas vezes o recebemos triunfantemente na mesa sagrada e pouco tempo depois, seduzidos por nossas paixões, preferimos a esse rei, ora um prazer momentâneo, ora o interesse vil, atrás do qual andamos, apesar dos remorsos de nossas consciências. Quantas vezes, irmãos, estivemos hesitando entre a consciência e as paixões, e em tal luta abafamos a voz de Deus para só ouvir nossas más inclinações. Se duvidais disso, escutai-me por um momento e entendereis claramente. Quando realizamos alguma ação contra a lei de Deus, a consciência, que é nosso juiz, nos diz interiormente: Que vais fazer? Aqui tens teu prazer de um lado e teu Deus do outro. É impossível agradar os dois ao mesmo tempo. Por qual deles tu vais decidir-te? Renuncia ou ao teu Deus ou a teu prazer. Ah, quantas vezes, em ocasião semelhante, fazemos como judeus. Decidimo-nos por Barrabás, isto é, por nossas paixões. Quantas vezes dissemos: Quero meus prazeres. A consciência nos advertiu: Mas o que será de teu Deus? Não me importa o que será de meu Deus, respondem as paixões. O que eu quero é desfrutar. Não ignoras, no que diz a consciência, por meio dos remorsos que nos sugere, que entregando-te a esses prazeres proibidos, matarás novamente teu Deus? Que me importa, respondem as paixões, que meu Deus seja crucificado, desde que eu satisfaça meus desejos? Mas que mal Deus te fez, e que razões tens para abandoná-lo? Sabes muito bem que todas as vezes em que o desprezastes, te arrependeste depois, e também não ignoras que, seguindo tuas más inclinações, perdes tua alma, perdes o céu e perdes teu Deus. Mas a paixão que arde com o desejo de ver-se satisfeita, diz: Meu prazer, essa é a minha razão. Deus é o inimigo de meu prazer. Seja então crucificado. Preferireis o prazer de um instante a teu Deus? Sim, grita a paixão. Aconteça o que acontecer à minha alma e a meu Deus, contanto que eu possa desfrutar.
Eis aí, meus irmãos, o que fazemos todas as vezes que pecamos. É verdade que nem sempre nos damos conta disso com toda a clareza, mas sabemos muito bem que é impossível desejar e cometer um pecado sem que percamos nosso Deus, o céu e nossa alma. Não é verdade que todas as vezes que estamos prestes a cair em pecado, ouvimos uma voz interior que nos convida a parar, dizendo-nos que, do contrário, iremos condenar-nos e matar nosso Deus? Ah, podemos afirmar muito bem, irmãos, que a paixão que os judeus causaram a Jesus Cristo era quase nada em comparação com a que os cristãos o fazem suportar com os ultrajes do pecado mortal. Os judeus preferiram a Jesus um criminoso que havia cometido muitos assassinatos. E o que faz o cristão pecador? Não é nem mesmo um homem o objeto que coloca acima de seu Deus, mas falemos com tristeza, um miserável pensamento de orgulho, de ódio, de vingança ou de impureza, um ato de gula, um copo de vinho, uma ganância miserável que talvez não chegue a R$2, um olhar desonesto ou alguma ação nefasta. Vede o que antepõe ao Deus de toda a santidade. Ah, desgraçados, que fazemos? Qual será nosso horror quando Jesus Cristo nos mostrar as coisas pelas quais o abandonamos? Ah, meus irmãos, até que ponto ousamos levar nosso furor contra um Deus que tanto nos amou? Não nos admire que os santos, que conheciam a dimensão do pecado, preferiam sofrer quanto pôde inventar o furor dos tiranos a cair nele. Vemos um exemplo admirável disso em Santa Margarida. Vendo seu pai, sacerdote idólatra de grande reputação, que era cristã e que não conseguia fazê-la renunciar à sua religião, maltratou-a de maneira mais indigna e expulsou-a de sua casa. Margarida não desanimou por causa disso, mas apesar da nobreza de sua origem, resignou-se a levar uma vida humilde e obscura junto à sua ama de leite, a qual desde sua infância lhe havia inspirado as virtudes cristãs. Certo prefeito do pretório chamado Olíbrio, cativado por sua beleza, ordenou que ela fosse conduzida à sua presença a fim de induzi-la a negar sua fé para depois casar-se com ela. Às primeiras perguntas do prefeito, ela respondeu que era cristã e que permaneceria para sempre esposa de Cristo. Olíbrio, irritado com a resposta da santa, ordenou aos algozes que a despissem e a pusessem no cavalete das torturas. Assim que a colocaram, ordenou que a açoitassem com varas, de modo tão cruel que o sangue jorrava de todos os seus membros. Enquanto a atormentavam, convidavam-na a sacrificar aos deuses do império, mostrando-lhe como sua tenacidade faria com que perdesse sua beleza e sua vida. Contudo, em meio aos tormentos, ela exclamava: Não, não, jamais deixarei meu Deus por uns bens perecíveis e uns prazeres vergonhosos. Jesus Cristo, que é meu esposo, me tem sob seu cuidado e não me abandonará. Quando o prefeito viu aquela coragem, a que considerava teimosia, golpeou-a com tanta crueldade que, apesar de seus sentimentos bárbaros, foi forçado a desviar o olhar do espetáculo. Temendo que ela sucumbisse a esses tormentos, ordenou que fosse levada à prisão. Lá o demônio apareceu para a jovem na forma de um dragão horrível, que parecia querer devorá-la. A santa fez o sinal da cruz e o dragão explodiu a seus pés. Depois daquela luta terrível, ela viu uma cruz brilhante, como um foco de luz, sobre a qual voava uma pomba de admirável brancura. Com isso, a santa sentiu-se muito fortalecida. Depois de algum tempo, vendo aquele prefeito iníquo, que apesar das torturas com as quais os próprios algozes estavam assustados, nada conseguia dela, mandou que a degolassem. Pois bem, meus irmãos, imitamos Santa Margarida, quando antepomos um interesse vil a Jesus Cristo? Quando escolhemos infringir os preceitos da lei de Deus ou da Santa Igreja, a desagradar ao mundo? Quando, para agradar a um amigo ímpio, comemos carne nos dias proibidos? Quando, para servir a um vizinho, não temos escrúpulo em trabalhar
ou em ceder nossos animais de trabalho no dia santo do domingo? Quando, para não desgostar um amigo, empregamos boa parte dos dias de festa, talvez os mesmos horários dos ofícios religiosos, na taverna ou na casa de jogos? Ah, os cristãos dispostos a imitar Santa Margarida, isto é, a sacrificar tudo, seus bens e sua vida, antes de desagradar a Jesus Cristo, são tão raros quanto os eleitos, ou seja, os que irão ao céu. Quanto mudou o mundo, meu Deus! Terceiro, eu vos disse que Jesus Cristo foi abandonado aos insultos da plebe e tratado como um rei de escárnio por um grupo de falsos adoradores. Vede aquele Deus que o céu e a terra não podem abarcar e de quem, se assim desejasse, bastaria um olhar para aniquilar o mundo. Jogam-lhe sobre as costas o manto escarlate, colocam em suas mãos um cetro de cana e cingem sua cabeça com uma coroa de espinhos, e assim é entregue à corte insolente dos soldados. Ah, a que estado foi reduzido aquele a quem os anjos adoram tremendo? Dobram seus joelhos diante dele, na mais sangrenta zombaria. Arrancam a cana de sua mão e batem em sua cabeça com ela. Oh, que espetáculo! Oh, que impiedade! Mas a caridade de Jesus é tão grande que, apesar de tantos ultrajes, sem deixar ouvir a menor queixa, morre voluntariamente para salvar a todos nós. E, no entanto, esse espetáculo, que não podemos contemplar, senão tremendo, é reproduzido todos os dias por obra de um grande número de maus cristãos. Consideremos a maneira como se portam esses infelizes durante os ofícios divinos, na presença de um Deus que se anulou por nós e que permanece em nossos altares e sacrários para acumular-nos de toda sorte de bens que homenagem de adoração lhe tributam. Porventura Jesus Cristo não é tratado pior pelos cristãos que pelos judeus, que não tinham como nós a alegria de conhecê-lo? Vede aquelas pessoas folgadas, elas mal dobram um joelho no momento mais culminante do mistério. Observai os sorrisos, as conversas, os olhares para todos os lados do templo, os sinais e as caretas desses pobres ímpios ignorantes. E isso é só o exterior. Se pudéssemos penetrar o fundo de seus corações, quantos pensamentos de ódio, de vingança e de orgulho! Ousaria eu dizer que os pensamentos impuros mais abomináveis corrompem, talvez, todos aqueles corações? Esses cristãos infelizes não usam livros nem rosários durante a Santa Missa e não sabem usar o tempo que dura sua celebração. Ouvi como eles reclamam e murmuram sobre terem que ficar por muito tempo na santa presença de Deus. Ó Senhor, quantos ultrajes e quantos insultos vos são infligidos nos exatos momentos em que, com tanta bondade e amor, abris as entranhas de vossa misericórdia. Não me admiro, irmãos, de que os judeus enchessem Jesus Cristo de opróbrios, depois de o terem considerado um criminoso, acreditando que estavam fazendo uma boa obra. Pois, se eles o tivessem conhecido, São Paulo nos diz, nunca teriam matado o Rei da Glória. Mas os cristãos, que com tanta certeza sabem que é o próprio Jesus Cristo quem está nos altares, sabem o quanto sua falta de respeito o ofende e compreendem o desprezo que contém sua impiedade. Ó meu Deus, se os cristãos não tivessem perdido a fé, poderiam comparecer em vossos templos, sem tremer e sem chorar amargamente seus pecados? Quantos vos cospem no rosto com seu excessivo cuidado em adornar suas cabeças? Quantos vos coroam de espinhos com seu orgulho? Quantos vos fazem sentir os rudes golpes do açoite com as ações impuras com que profanam seus corpos e suas almas? Quantos vos matam com seus sacrilégios? Quantos vos mantêm pregado à cruz, obstinados em seus pecados? Ó meu Deus, quantos judeus tornais a encontrar entre os cristãos? Quarto, não podemos considerar sem temor o que aconteceu ao pé da cruz. Aquele era o lugar onde o Pai Eterno esperava seu Filho adorável para desferir sobre ele todos os golpes de sua justiça.
Igualmente podemos afirmar que é ao pé dos altares que Jesus Cristo recebe os ultrajes mais cruéis. Ai, quantos desprezos para com sua santa presença, quantas confissões mal feitas, quantas missas mal assistidas, quantas comunhões sacrílegas. Ah, meus irmãos, não poderei dizer-vos como São Bernardo: o que pensais de vosso Deus? Qual é a ideia que tendes dele? Desgraçados, se tivesseis dele o conceito que deveríeis, ousaríeis vir a seus pés para insultá-lo? É o insulto a Jesus Cristo ir a nossos templos, diante de nossos altares, com o espírito distraído e ocupado com os assuntos mundanos. É o insulto à majestade de Deus aparecer em sua presença, com menos modéstia do que nas casas dos grandes da terra. Também ultrajam essas senhoras e moças mundanas que parecem vir ao pé dos altares só para exibir sua vaidade, atrair olhares e arrebatar a glória e a adoração devidas apenas a Deus. O Senhor suporta com paciência, irmãos, mas nem por isso a hora terrível deixará de chegar. Que venha a eternidade. Se na antiguidade Deus se queixasse da infidelidade de seu povo, porque profanava seu santo nome, quais seriam as queixas que terá hoje para jogar-nos na cara, já que, não satisfeitos em ultrajar seu santo nome com blasfêmias e juramentos que fazem tremer o inferno, profanamos o corpo adorável e o sangue precioso de seu Filho? Ó meu Deus, a que estado vos vedes reduzido? Naquele tempo só tivestes um Calvário, mas agora tendes tantos quantos são os maus cristãos. Que tiraremos de tudo isso, meus irmãos, senão que somos realmente uns insensatos ao causar tais sofrimentos a um Salvador que tanto nos amou? Não, não voltemos a matar Jesus Cristo com nossos pecados. Deixemos que viva em nós e vivamos também em sua graça. Dessa forma, teremos a mesma sorte que coube àqueles que procuraram evitar o pecado e fazer o bem, guiados somente pelo desejo de agradá-lo. Essa é a graça que vos desejo.